Bom dia, meu povo. Já estamos ao vivo aí, 10h30. Quem é que vai chegar hoje comigo aí? Gente, meu roupão já tá ficando muito quente para esses dias. Esses dias de calor que tá chegando. Ai, será que eu vou botar minha touquinha? Bom dia, Dioneia. Maricota. O que estão fazendo aí, mulherada? Quer que eu bote a touquinha? Meus amores. Vou dar um oi pra vocês. Salete, tudo bem? Maribel, amor. Hoje nós vamos ter a Dioneia comigo. Tu não me falou? Daí não vou conseguir te chamar agora. Vou ter que deixar pra nossa outra colega. Tu não olhou lá no grupo, né? Bem-vindas, gurias. Ó, olha a transformação da Mamicha. Quem sabe um dia vocês encontrem uma mama aí pra vocês também. E olha, hoje de manhã já gravei, já criei conteúdo, me organizei para live. É corrido aqui também, mulherada. Ô Maribel, amada, não consigo. Tá, eu vou chamar a Maribel um pouquinho e depois eu te chamo, tá, Dioneia? Vou chamar ela. Deu certo? Cadê ela? Eu chamei. Tomar um copinho d'água. Como é que tá o almocinho ali? Tá em andamento? Cadê a Maribel? Maricota? Não tá aí. Então, meninas, nossa terça-feira, aqui com a mama, olhando para vocês e dizendo, como é que tá as coisas do outro lado da tela aí? Hein? Estão se puxando ou estão naquela tristeza profunda? E não que a gente não tenha, né? Que valorizar quando a gente não tá bem. Se não tá bem, não tá bem. Mas também não precisa ficar mal sempre, né? Tem dias que a gente tem que estar bem, sim. Porque se não somos nós que tocamos a vida, quem que é? Né? Lembra o que mamãe disse lá na outra vez? Estutear e tatear. E pensieri tutti che avè. Estudo tu tem, idade tu tens. Então somos maduras, né? E pensieri, pensamentos, todos temos também. Crises, dificuldades. A vida é uma montanha russa, concordam? Quando eu estou aqui embaixo, a gente olha lá em cima e diz: nossa, que maravilhosa é a vida dela. Tu entra nessa vibe? Não, né? Ela está no momento dela. Quando a gente vai mudar o ciclo da vida, ou em outro momento, ela desce, tá aqui embaixo, tentando subir a curva de novo. E tu tá descendo naquele outro ciclo. Uhul, tá tudo bem. Tu tá ensolarada. Então, não não se valide por aquilo que o outro está. Tenha presença de você. Capite? E assim a vida se transforma em uma vida de valor. A gente não precisa ficar se validando pelos outros. A gente precisa validar o nosso momento. E se não tá bem, não tá bem. Tá tudo certo. Opa, peraí que tem vento aqui. Hoje de manhã, nos stories, eu fiz uma mulher assim, ó. Caminhando, ombros caídos, dolorida, olhando para o vazio.
pro nada, angustiada e triste. E depois eu mostrei uma mulher que acorda, que agradece, que está presente, que cheira uma florzinha, que sente a presença de Deus e que está conectada com ela. E aí eu te perguntei, como tu estás hoje? Quem tu quer ser hoje? Entende? Também é um processo de escolha. A gente querer ver um dia melhor ou um dia pior. Tudo na vida não tem colorido se nossos olhos não estão coloridos. Nada tem presença, nada tem fortaleza, que é o que a Dianéia vai falar aqui depois, se a gente não enxergar com os olhos que nós queremos ver. E não é psicologia barata, não, gente. Isso é a realidade da vida. O que nós temos que aprender é como a gente se manifesta, como a gente transita quando a gente está bem e como a gente transita quando a gente está mal. Se quando a gente está mal, a gente não conseguir forças internas para se reerguer, é um problema. A gente vai adoecer. Este corpo aqui não suporta tudo. A gente pode prolongar uma vida saudável, se cuidando. Autocuidado é comer bem. Autocuidado é caminhar no jardim. Autocuidado é enxergar a vida de uma forma mais colorida. E não é fingir, gente. Não é fingir. É perceber. É diferente. Fingir é quando dói e tu não nomeia o que dói. Tô com raiva, tô triste e não sabe nomear isso e entender. Isso é fingir. Perceber é, apesar de não estar tudo tão bem, eu percebo que tem alternativas. Eu percebo a vida com um olhar mais afetuoso, mais carismático, mais bonito. E isso começa a se transformar numa onda para você mesmo. A gente não precisa sempre de muletas, sejam elas uma pessoa que a gente quer se encostar e precisa do elogio dela, que faça as coisas para gente, um remédio para dormir, um para dormir, outro para acordar. Quando a gente se vale de terceirização para o nosso bem-estar, aí é problema. Aí é problema. Agora, quando a gente compreende que somos humanas, normais, e que a vida é, eventualmente, não tão boa assim para mim, e também para o outro, também não. Quando nós conseguimos nivelar e ter essa clareza, a gente respira melhor. E respirar melhor é viver melhor. Maribate, cadê você? Cadê? A Maribel não entrou, não me entendeu. Traduz aí, já traduzi, né? Ai, gente, fazer live solita é muito legal, porque a gente fica descontraída, fica no cantinho da gente, mas também a gente precisa parar e acompanhar o que as pessoas dizem aqui. Nossa, tem um monte de gente aqui que eu tô olhando, acenando. Juliana, querida, ó, encontrei a Juliana num evento ontem à noite. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Nós vamos trocar essa roupinha, ela vai me ajudar. Nós vamos criar vamos dizer assim, um roupãozinho rosa. Né, Juju? Para mama um pouquinho mais leve para esse verão. Porque eu não consigo sair desse personagem aqui, meus amores. Afinal de contas, o roupão é minha vida, é a minha máscara de poder, é minha fortaleza também. Não que eu não o seja fora dele, mas isso me ajuda muito aqui. Aliás, esse é um dos trabalhos que eu faço
é vocês encontrarem a sua máscara de poder para poder chegar aqui no digital, digamos assim, com mais autoridade, com mais posicionamento e, quem sabe, conseguirem alcançar os resultados que eu também estou conseguindo aqui. Eu me reinventei aqui na cozinha, para quem não me conhece, aqui no digital, e pulei de 1.000 seguidores para 52.000 mulheres que hoje me acompanham. Já tenho uma comunidade, já tenho um trabalho, já, de certa forma, sou influencer de marcas, as coisas estão chegando. Então, quando a gente consegue se projetar, quando a gente consegue criar uma autoridade sobre a mensagem que a gente está querendo colocar, as oportunidades aparecem e é muito bom isso, muito proveitoso isso para a gente. Mas a gente precisa encontrar o tema que representa a voz da gente, seja um produto, um serviço, seja lá o que for. E quando a gente tem clareza sobre o que esse produto, esse serviço, essa voz, essa comunicação, o quanto ela amplia isso e quanto ela ajuda o outro, aí a gente se encontra. Aí a gente consegue dar corpo, a gente se sente segura para falar e a voz vem. Sabe aquele gaguejo? Depois é conhecer um pouquinho das ferramentas e o restante vem, gente. Então, eu me fortaleço nisso, na minha própria história de vida e nos conhecimentos de psicologia, de neurociências que eu tenho aqui, para poder ajudar vocês nesse momento também. Imagino que todas vocês tenham aí uma necessidade, uma vontade, um querer, né, de se projetar aqui dentro do seu trabalho, se reinventar, recomeçar, ou estar num degrau, querer subir num degrau a mais. E o digital, gente, ele não pode ser esquecido, ele é a nossa via de muita gente que passa por aqui, e a gente precisa, nesse turbilhão de informações aqui e nessa correria que tem, a gente conseguir se diferenciar ali com aquilo que a gente quer propor aqui, tá bom? Então, quem precisar de mim, pode me chamar. Vou lá dar um aceno aqui. Maribel, não te vi mais, meu amor. Onde é que você está? Sejam bem-vindas, todas as que eu estou dando um aceno aqui, não as conheço todas. Bom, então, a Maribel desistiu, eu ia dar um espaçozinho para ela. E para a gente não ficar assim tão, não delongar muito também a nossa live, eu faço lives curtas, às vezes eu cozinho, às vezes eu lavo louça, e eu vou comentando um pouquinho do entendimento que eu tenho da vida, do momento da mulher, desse vazio existencial que eu trouxe aqui, dessa exaustão, que às vezes a gente não nomeia, então a gente acha que é doença. E muitas vezes é só um cansaço, gente, um reposicionamento de vida que a gente precisa ter. Então, foi desta forma que eu acabei viralizando aqui, e é sobre esses conteúdos que eu trago aqui para vocês. E uma das coisas que eu queria comentar com vocês é que vocês não entendam que eu sou uma mulher muito energizada, eu sou uma mulher que tem muita força, muita. E talvez tenha sido isso que me projetou para onde eu estou. Então, quero que vocês compreendam aqui que eu também entendo o sentido da vida, como eu coloquei há pouco. Existe um momento que nós estamos não tão bem, mas nem sempre devemos ficar nesse tão bem, nesse não tão bem. Porque senão a gente se torna vítima do próprio processo que a gente criou. E não é disso que eu quero falar aqui. Eu quero falar de recomeços, eu quero falar de energia, eu quero falar da força que cada uma de vocês tem. Eu quero encontrar e ajudar vocês a descobrirem onde está essa fortaleza que a Dioneia também fala, para vocês se reconectarem, voltarem a se encontrar dentro da essência de vocês como mulheres, seja lá o que vocês estão fazendo. E não importa a condição social, gente, não importa a condição econômica também, eu diria. Tudo é possível. Cada uma de nós está num patamar, cada uma de nós tem suas contas. Talvez a questão
educacional, de repente, o meio ambiente em que a gente foi criada, sim, eu acho que deixa marca, sim, e nos conduz para algumas escolhas. Mas é o nosso, é a nossa caminhada, foi o que Deus nos ofereceu. E se Ele nos deu isso para caminhar, é possível que tenha sido ali a nossa aprendizagem para o mundo. Então, tudo a gente tem que absorver como com muita gratidão, tudo aquilo que a gente passou. E o primeiro deles é exatamente perdoar esse passado, que às vezes a gente se condena tanto, não devia ter feito, que pena que não deu certo, e tá. E essa cobrança muito grande aí atrapalha a gente de enxergar o outro lado, porque as portas estão abertas do lado de cá. E se fecharam algumas, mas aí a gente às vezes está querendo bater nessa mesma porta. Eu quero tentar resolver isso aqui e tal. Ai, às vezes, gente, bate a porta, fecha, sela e vamos seguir para outro lugar, né? Quando não dá, não dá. Sabe quando a gente diz a peça que não encaixa mais, eu não me sinto bem, eu não me encaixo melhor aqui, mais aqui, é um sinal de que deu, né? E aí vamos buscar outra coisa. E aí é o problema. O que fazer? O que eu faço com o meu medo? O que eu faço com meus julgamentos? Então, para a gente se fortalecer, encontrar a tua verdadeira essência, que é essa que não vai querer saber o que o outro pensa, não vai querer saber se tu tá bem ou mal. Não, gente. A gente não liga mais para isso. Talvez seja um pouquinho de maturidade, sim. Eu tenho 60 anos e isso foi me dando um pouquinho mais. Mas a gente também não tinha tanta informação como vocês, mais jovens, têm hoje. E a gente se virou como deu também. Então tem muita coisa que a gente não queria fazer e se obrigou a fazer, né? Muitas delas nós fomos podadas como mulheres nessa caminhada toda ali. E outras delas a gente veio fazer agora. Olhe para mim. Fui me reinventar agora. Poderia ter dito, olha, não deu muito certo, né? Ninguém nunca nasci na época errada. Eu sou lá do século passado e agora só me resta me encolher. E daí não é assim. É isso que eu quero mostrar aqui para vocês com o meu trabalho aqui no digital. Uma coisa eu já defini. Eu gosto, me encontrei, eu adoro falar, tanto que tem que parar, né? Eu tenho conversa para muito tempo, mas não quero uma conversa perdida, não. Eu quero uma conversa com temperatura, com emoção, com solidez, com profundidade. Aquilo tudo que eu fui buscar durante a minha vida inteira e agora eu quero dividir com vocês, tá bom? Dioneia, me chama aí, querida. Vamos lá. Cadê você? Para mim poder te chamar aqui. Olha quanta gente legal que tá aí. Ai, gurias, vamos lá. Vou tirar minha touquinha, então, que agora nasce a Delurdes, a dona de casa, né? A mulher que batalha também. Vou deixar as coisinhas aqui. Deu, mama. Agora me deixa. Cadê ela? Vamos procurar. Onde é que eu olho aqui? Talvez seja eu que não estou sabendo buscar. Vamos ver aqui. Tá bom. Convidei. Entrou? Ah, agora sim. Oiê, entrou? Entrou. Eu também não sou tão experiente assim, não. Nem eu. Eu, Apertei um ach... negócio aqui. Não sei se foi tu que apertou, se fui eu, mas de repente eu entrei. E aí, eu Delude? achei que aparecia em cima ali, mas na verdade a gente tem que olhar ali num outro buraquinho ali. Mas tudo certo. Tudo Seja certo. bem-vinda, Dioneia. Obrigada, Delurdes. Delurdes tem conversa para mais de metro, como a gente fala aqui no sul, né, Delurdes? Tem. Tem energia para dar e vender. Tu é uma típica mulher do elemento fogo, né? Muito. Muito Apesar de eu achar que eu sou muito ar também. Eu sou muito. Na verdade, nós temos todos os elementos, certo? Sim. Então, a gente Mas pode eu, estar mais em um do que outro em alguns momentos, tá tudo certo, né? claro, eu tenho essa energia muito forte de fazer acontecer e tudo, mas eu tenho a necessidade das minhas ideias fluírem, eu tenho muita criatividade e eu Sim. preciso de expansão. Então eu me vejo no ar.
Eu me vejo voando muitas vezes. Não perdida, mas eu quero dizer com expansão, buscando espaço para mim. Sim, sim, muito bem. E a Janeia, sua... então, já que nós Hum, estamos aí, né, com as nossas colegas que estão participando, algumas estão entrando, outras estão do jeito de cada uma, quem está podendo participar. Quero que tu te apresente, que tu fale ali do teu tema. Eu vou continuar trabalhando aqui, estou te escutando, volta e meia estou te olhando, porque a minha cozinha funciona também, tá? Eu quero tá. mostrar para as minhas seguidoras que é vida normal, que a gente pode trabalhar no digital fazendo a nossa vida acontecer igual, sem problemas, né? Então eu brinco um pouquinho aqui na cozinha, enquanto tu vai conversando, tu vai explicando, e eu vou, algumas perguntas vou te fazendo, enfim, né? E tu coloca ali o teu tema, o teu trabalho, enfim, né? O que te trouxe aqui. Muito bem. Então, a Delurdes eu conheci como Delurdes. A mama ainda não existia, né? Então, Não. eu sou uma mentora de posicionamento de vida e poder pessoal. E Agora a somos, Delurdes então, porque eu também vou estou na mesma linha. é isso aí. E a Delurde sabe que é algo que eu defendo, que para a gente conseguir se estruturar do lado de fora na vida, a gente precisa organizar a nossa casa interna primeiro. A gente precisa botar algumas coisas em ordem para que depois a vida possa fluir como precisa ou como a gente quer, né? A gente precisa dar espaço para o novo. Só que para a gente dar espaço para o novo, nós precisamos antes olhar para a nossa história, olhar para partes da nossa história que talvez ficaram um pouco desorganizadas, seja a nossa história familiar, de vida familiar, seja a nossa história profissional, porque tudo marca a nossa vida. E essas marcas, elas podem estar nos ajudando ou estar atrapalhando em algum nível. Embora tudo que a gente passe é experiência, é aprendizado, é crescimento, mas em algum nível, algumas coisas que ficaram bagunçadas podem de fato atrapalhar. Então a gente precisa fazer essa organização interna, organizar a casa, né? Então, a Uhum. Delurdes já me conhece, conhece meu trabalho, né, Delurdes? Conheço. E aí, eu vim falar hoje aqui um pouquinho sobre um movimento que eu estou fazendo, que começa hoje à noite aqui, e vai começar com uma palestra onde eu vou falar sobre as fortalezas da vida. Porque eu acredito que nosso maior objetivo, o nosso maior propósito de vida é nós nos tornarmos mestres de nós mesmos. Eu preciso ser mestre de mim mesma, você precisa ser mestre de você mesma. E só que como que a gente chega nesse lugar de ser mestre da nossa própria vida se a gente não tem uma estrutura interna bem definida, bem organizada? Como é que a gente chega nesse lugar de ser realmente mestre da nossa vida se as nossas fortalezas de vida não estão bem? E o Uhum. que que é uma fortaleza, Delurdes? O que que é uma fortaleza para ti? Que é? Eu estou conseguindo cortar aqui. Não vai cortar o dedo, por favor, tá? Não. É, Ai, Fortaleza é. Como é que eu vou. Como é que eu queria definir numa palavra? Vamos perguntar para as nossas. Ah, eu consigo ver. Quem coloca no chat ali, gurias? O que vocês entendem como fortaleza? O próprio nome já diz, né? É sim, sim. uma força muito forte que a gente tem aí dentro da gente e que às vezes a gente entende que é uma dureza, mas muitas vezes é a nossa força que nos impulsiona para ir para frente, né? Pode ser isso e pode ser também, se a gente olhar assim a fortaleza sem olhar para nós nesse momento, tá? Sim, Fortaleza, o que que é? Fora de nós. Fortaleza é um lugar que dá proteção. Quando tu segurança. imagina uma fortaleza, um lugar físico, fortaleza é um lugar que dá proteção, que te dá Uhum. sustentação. Então, o que está do lado de fora não te atinge tanto assim. As coisas que estão fora, no mundo fora, mesmo que seja desafiador, esse espaço te mantém, de certa forma, segura. Então, Fortaleza é isso, é um lugar onde você se sente minimamente segura, estruturada, naquele perímetro, tu Tipo, está, de certa se a forma, bem. gente entendesse nossa casa, a nossa fortaleza, vamos olhar para o Isso, lado mais de concreto. Meu isso, marido, meus filhos, minha mãe, enfim, né? São nossas fortalezas que estão fora sim, da gente, certo? sim, É pode ser. onde, quando eu
eu me aproximo quando eu. Ai, como a gente fica, né? A gente sai para viajar, olha aí, né? Um exemplo. E aí tem várias intercorrências e tal. Ai, a gente chega em casa e vai deitar no nosso colchãozinho, no nosso quarto, né? Coisa bem boa. É muito bom. Voltamos para a segurança da gente. Sim, para nossa fortaleza, casa, vamos dizer assim. Exatamente. Isso. Mas aqui o que eu quero trazer para vocês, e eu vou trazer nessa palestra hoje, e eu não vou me delongar muito aqui sobre isso, né? É que nós precisamos desenvolver as nossas fortalezas internas. Uhum. Porque vamos combinar que no fundo, nós estamos por nós. As nossas decisões são solitárias, a gente precisa resolver internamente muitas coisas sozinhas, a gente precisa driblar nossos pensamentos, nossa mente, a gente precisa lidar com as nossas emoções muitas vezes sozinhas. Nem sempre a gente tem alguém disponível para nos ajudar, nem sempre a mama está disponível para abrir ali os stories e dar alguma mensagem. E na verdade, mesmo que ela esteja lá nas quatro paredes do teu quarto, na tua solidão ou tua solitude, entre aspas, você vai precisar se Também. posicionar, se reorganizar internamente, se posicionar. Só que para isso, nós precisamos desenvolver as nossas fortalezas internas. E é sobre isso que eu vou falar na palestra hoje, que vai ser no SED Imagem, aqui em Caxias do Sul. O SED Imagem é um laboratório de diagnóstico por imagem. Fica pertinho dos bombeiros ali, uma quadra para frente dos bombeiros, às 19h30. Já está quase lotado o evento, mas ainda uma outra pessoa a gente consegue encaixar. Então é importante chamar, né? Me chamar no privado se você quiser participar aqui, quem é de Caxias, né? Caxias e região. É bom lembrar, porque a turma que acompanha aqui, normalmente não são todas só de Caxias, né? Sim, O meu uhum. grupo é um grupo que tem Brasil afora. E uma hora dessas nós vamos organizar, Dioneia. Eu não vou falar no teu evento, só vou entrar como mama. Porque a mama que eu desenvolvi aqui e que eu trabalho é exatamente essa fortaleza. É o roupão que cada uma de nós tem. Uhum. Na verdade, cada uma de nós tem. O meu é o meu sotaque italiano, a minha mama é isso, né? Mas Sim, ela não é uma mama regional, ela não é para ser assim. Ela é uma mama que tem a característica que cada um tem, com o seu sotaque, com a sua lembrança, com a sua lembrança de Fortaleza, e que às vezes a gente se perde. Então, o que eu trago, né? E aí é o teu desenvolvimento do teu tema, é exatamente isso, né? E talvez tenha sido isso que conectou muito aqui, porque a mama vem como um aconchego e um colo, mas é quando a gente olha para a gente mesma e nos dá esse colo. Só que uhum. acabou sendo um arquétipo, né? Sim, Acabou uhum. sendo uma materialização deste sentimento através da mama. Então, uma Sim. hora dessa, eu vou fazer uma esquete aí, vou entrar de mama, tu começa a falar que tu tá triste e tudo, e a mama tá perdida. E depois ela nasce Vamos toda fazer. forte, buscando mostrar exatamente que essa fortaleza está dentro da gente. Mas Sim. por que a gente perde ela, Dioneia? Por que a gente se perde? Vai a pergunta aí. Por que que a gente se perde? Por quê? E aí eu entro de novo na fortaleza, nas fortalezas em si, que eu vou trabalhar hoje na palestra à noite, tá? Por que que Certo. a gente se perde? Porque a primeira fortaleza, não tem uma ordem específica para isso, tá? Mas eu poderia dizer que sim, que a primeira fortaleza é a fortaleza mental. Nós não sabemos lidar com a nossa mente, com os nossos pensamentos. A nossa mente é como se fosse a terra. Qualquer coisa que a gente planta na terra vai dar, vai vir os frutos, né? Só que muitas vezes a gente está plantando coisas que a gente nem se dá em conta, que não são boas para nós e elas estão frutificando. E a gente não sabe de onde veio isso, que isso pode ter vindo de muito longe, lá de infância, de adolescência e tudo mais. Então, não é que a gente perde as nossas fortalezas, é que na verdade não nos foi ensinado como lidar com elas, como construir essas fortalezas. Uhum. Então, as fortalezas dentro do meu trabalho, dentro desse contexto que eu vou passar hoje, são as fortalezas, a fortaleza mental, que é aquela mente que quando está em modo fortaleza mental, ela vai organizar realmente a tua vida, vai direcionar com mais leveza, com mais clareza os passos que tu precisa dar.
A fortaleza emocional, que é sobre a gente sentir sem se perder. Como tu disse algumas vezes aqui, de Lourdes, antes ainda com a toquinha da mama, Uhum. nós precisamos reconhecer que nós estamos sentindo. Eu estou sentindo tristeza, eu estou sentindo uma raiva. E eu não posso negar o sentimento. Ele está aí, ele é inerente a nós. Então Vou nós fazer só um precisamos. parênteses, não para te Hum, atrapalhar, mas sabe qual é o grande problema? E eu vejo isso nas mentorias, no pessoal que me procura, é conseguir nomear. Na minha família eu vejo isso também. A pessoa não consegue dizer isso, ela tem medo de dizer que ela é vulnerável, que ela está frágil. sim, Esse é o grande problema, talvez, da maioria. Que daí vem o problema de poder se explicar e falar aqui também. É exatamente poder dizer, pô, hoje eu tô triste. Se tu está triste, é sinal que tu é fraco. Dá essa. é, Porque nós temos uma comunicação ali, né? E fomos também criados de que a gente precisa ser cada vez melhor. Eu não posso dizer que. sim, exatamente. Exatamente. Nós não fomos ensinados a olhar para as nossas emoções. A gente foi ensinado a ser forte. Então, não pode chorar, tem que superar, tem que ser forte, vamos lá, levanta a poeira, como é que é? Sacode a poeira, dá a volta por cima, né? E volta. Exatamente. Então, nós não aprendemos a como lidar com as nossas emoções. Então, quando a gente sente que não está legal, a gente tem vergonha de falar sobre isso. Como que eu estou me sentindo mal? Como que eu estou me sentindo triste, fraca? Né? Isso é uma fraqueza. Nós achamos que emoções são fraquezas. E aí a gente não expõe as nossas emoções. Só que, na verdade, a emoção é um grande recurso que nós temos. As emoções são recursos. E nós podemos canalizar isso, né, na medida que a gente vai entendendo melhor, né, como isso funciona. A fortaleza física, saindo da emoção agora, né, para a gente não estender muito. Fortaleza física. O nosso corpo é o nosso grande container de tudo isso. O nosso corpo é que guarda tudo isso. Então, todos os nossos pensamentos, todas as nossas emoções, inclusive as emoções que a gente não sabe nomear, os pensamentos repetitivos, obsessivos, negativos que a gente tem, que a gente não consegue botar para fora e fazer eles pararem muitas vezes, eles vão ir para o corpo, eles podem somatizar numa doença. O nosso corpo fala. Será que você está escutando o teu corpo? Então eu tenho muito isso também dentro do meu trabalho, que é através da reconexão com o corpo, com a sabedoria que a gente traz, né? Através do corpo. E aí o corpo é o grande container da emoção, dos nossos pensamentos e também daquilo que a gente escolhe comer, das nossas escolhas alimentares, porque se a gente for pensar no melhor carro que tu conhece, sei lá, né? Carro é de gosto pessoal de cada um, mas imagina aí uma grande Ferrari 0 km maravilhosa que vale milhões. Tenho Uhum. certeza que se tu tiver um carro desses, tu não vai passar em qualquer posto de gasolina e colocar uma gasolina batizada. Só que a gente muitas vezes faz isso com o nosso corpo, a gente dá qualquer coisa, a gente se alimenta de qualquer coisa. Eu me lembro do meu querido falecido sogro, né? Que ele dizia assim, né? Na inocência dele, né? Sobre isso, né? Ah, estando de barriga cheia, tá bom. É, Antigamente era assim, e até vou dizer que eles se alimentavam ainda assim melhor do que nós. que as Muito coisas melhor do que talvez nós. A eram melhores alimentação nessa época, a né? alimentação era mais pura, não tinha tanto aditivo químico, tanta coisa, né, misturada com os alimentos. Hoje a nossa alimentação é muito contaminada. Então, é essa gasolina que a gente está dando para o nosso corpo. Então, tudo isso são fortalezas, mental, emocional, física. E para além de tudo isso, a gente ter como propósito maior, como guia maior, nós mesmos, sabe? Eu me tornar sábia de mim mesma, eu realmente tomar as rédeas da minha vida. Só que eu vou conseguir fazer isso na medida que eu vou desenvolvendo essa fortaleza mental, eu vou entendendo os meus pensamentos, eu vou entendendo as sabotagens da minha mente, eu vou entendendo as minhas emoções, eu vou aprendendo a lidar com as minhas emoções, eu vou cuidando da minha alimentação. Então, é um conjunto de coisas que a gente faz para estabelecer essa fortaleza. E quando a gente chega nesse ponto e nessa fortaleza de vida, onde todas elas estão mais ou menos equilibradas, o mundo pode estar desabando do lado de fora. E você pode se abalar também um pouco, sim, mas rapidamente tu consegue recobrar o teu equilíbrio, o teu direcionamento, o teu foco. Só que antes disso, tu precisa desenvolver as fortalezas, tu precisa se trabalhar.
internamente, essa estrutura interna de organizar a casa, né? Casa mental, casa emocional, casa física. Então, mais ou menos é nessa linha que eu vou falar hoje à noite aqui em Caxias, e a gente está iniciando depois um grupo de acompanhamento, né? Vai ser um grupo que a gente vai startar hoje de noite lá, né? Que vai ser o Círculo do Despertar, que é para despertar de fato, para a gente ter mais tempo, então, para aprofundar cada tema desses, para vivenciar isso no corpo, para ver, entender as emoções como se manifestam no nosso corpo, ressignificar isso, botar as coisas para fora que tem que botar, né? Deixar no passado aquilo que precisa deixar no passado. E é sobre isso, Delourdes. Esse vai ser o nosso movimento hoje de noite aqui. Às 19h30, hoje? Às 19h30, no Tá. Sede Imagem. E 1 quilo de alimento não perecível para participar, para entrar, né? Depois a gente vai fazer uma doação para uma entidade. Tem custo, Dioneia? Hoje é 1 quilo de alimento não perecível. Tá. A entrada é essa. Ok. Aqui, só para complementar, né? Tu diz um container, o nosso corpo e tal. A psicologia usa muito copo, né? Se o copo transbordar, a gente não vai conseguir, né? Então, ele pode encher, são as nossas, né, as experiências, as vivências que a gente vai tendo ali, mas a gente tem que ter essa capacidade de limpar. Sim. Vamos usar o termo exorcizar, mas não é para isso, tá? Mas Tá. é no sentido de poder realmente fazer uma leveza, né? Trazer um pouco mais de leveza para daí a gente seguir. E é óbvio que é uma coisa simples também. A gente vai para uma festa e a gente não está lá muito afim, mas está carregado e tudo. Daqui a pouco, né? Deu uma musiquinha boa lá, a gente dança, a gente brinca, a gente sua, volta para casa diferente, não volta? Sim, volta. Então, são movimentos pequenos que mostram exatamente isso. O problema é que às vezes a gente vai se fechando tanto, né, no sentido de ficar sozinha também, de não trocar com outras pessoas, de achar que o mundo, né, se fechou para a gente. E aí a gente não vai em busca destas conexões. Né? O outro é a nossa, é o que nos alimenta também. Sim. E a gente sempre acha que é competição, ou então que não tem nada para poder contribuir, e a gente não agrupa. E, infelizmente, a gente vai ficando mais velha, né? Que é um grupo bem maduro também. A gente vai achando assim, não, vou atrapalhar. Ai, não vou. Ai, não tenho roupa. Lá com a Dioneia, ó, ela fala tão bonito, né? Aquilo ali não é para mim. Eu tô bem, tá tudo certo, né? Não, é só eu dormir um pouquinho melhor. Esse negócio aí de eu tô bem, vamos pegar nesse negócio aí de eu tô bem, Delourdes. Fala. Eu desafio qualquer uma de nós que está aqui a pegar uma situação e falar, uma situação que te incomodou já, sabe? Que foi um incômodo, uma mágoa, uma situação que machuca, sabe? E falar assim, eu superei essa situação, isso não me incomoda mais, já passou, já virei a página. Fala, pausa e sente aqui, ó, como é que fica. Uhum. Porque falar, a gente fala. Tô bem, tá tudo bem, passou, resolvi, já virei a página. Beleza. Falar a gente fala, só que a mente mente. A nossa mente mente, a mente diz: não, eu acho que já resolvi, não, eu acho que já passou, não, acho que eu já não tenho mais essa questão. A mente mente e a boca fala aquilo que a mente mentiu. Mas o corpo não mente. Por isso que eu desafiei, né? Fala. Ah, já passou, já superei aquela situação lá, aquela pessoa lá. Não, nem me importo mais, virei a página. Fala isso. De verdade, fala. Pode falar sozinha, num lugar que ninguém te ouça, mas fala tu contigo mesma. E sente o que que tem aqui. Porque às vezes tu falou e dá aquele desconforto aqui, sabe? Dá um peso, dá um aperto, dá uma coisa assim. Ai, Fala, se eu minha pudesse amiga, pegar, eu voltava e nossa, acaba. só que o teu corpo vai dar real para ti. Teu corpo não vai mentir, teu corpo vai falar a verdade. Que se ele está dizendo que tem um mal-estar, ele está dizendo: não, 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 senhorita, você não resolveu nada, não. Tem que Então, resolver ainda. então me diz aí, para quem está assim pensando, quais são os sinais que está na hora da gente
olhar com mais carinho para isso. O que acontece na vida da gente? Quais são os problemas que a gente Ah, enfrenta no nosso cotidiano e que a gente diz, tipo assim, pô, quebrei a louça. Pode ser, né? pode, tudo. Na verdade, tem linhas filosóficas, né, de filosofia que falam que a vida é totalmente pedagógica, que nada acontece por acaso. Então, muitas coisas que estão acontecendo acontecem para você parar e olhar para aquilo que tu deixou para trás e não está dando atenção e dando importância. Às vezes pode ser um trabalho que não flui, um problema com um familiar, sabe? É um problema Tá de tomando relacionamento. remédio para dormir, para acordar. Tá tomando remédio para dormir, para acordar, com Quer certeza. recomeçar e não sabe como. Não Sim. consegue pagar as Tô contas. perdida, tô no automático, entrei no automático, não consigo Tá sair daí. aflita. Tô me sentindo aflita, tô angustiada, não sei por quê. Ah, mas tá tudo tão bem, mas eu me sinto angustiada, não tem por que eu estar me sentindo assim. E o que Nada que é por isso? acaso. E o que que isso, que é coisas do cotidiano, né? Vamos imaginar, quebrei uma louça. Tá bom, pode ser um sinal. Ah, quebrei duas louças, quebrei três. E disso juntou com, ah, sei lá, tropecei, machuquei, bati o carro. Até quando é uma coisa faz parte da vida? E até quando eu tenho que olhar para isso com um pouquinho mais de atenção? Qual é a temperatura que tem aí? Para o meu ver, assim, na minha opinião sobre isso também, é quando a coisa começa a ficar um pouco mais repetitiva. Porque Uhum. quebrar um copo aleatoriamente, ah, quebrei um copo hoje, ok, quebrei um copo, eu estava distraída. Mas também eu posso usar isso como um recurso, tudo é recurso. Eu posso olhar para isso e dizer, tá, por que que eu estava distraída? O que que eu pensei? Às vezes passa um pensamento na hora na tua cabeça e tu perde a atenção momentânea e deixa quebrar um copo, por exemplo, né? Por que que essa distração aconteceu? Por que que isso aconteceu comigo? Eu posso usar isso como um recurso também. Mas quando realmente a coisa tem um impacto maior, ah, eu bati o carro, é importante olhar por trás qual a utilidade disso que aconteceu, porque tudo está a serviço da vida, tá? Tudo que E acontece é a talvez serviço da vida. eu vou costurar um pouquinho mais, é como a gente reage a isso, Como né? reage também. Porque aí, se a tua emoção não está regulada, né? Que a regulação emocional, a regulação das tuas emoções, é que mostra quando tu tá equilibrada ou não. Tu pode até quebrar um copo, mas se tu esbravejar na hora, mandar tudo a puta que pariu e tu juntar com outras coisas, e aquilo vem no amargor, eu sabia, né? Tá aí, ó. Não é Aconteceu, só o copo. não é por acaso. Sim, Isso mas não é daqui, só o ó, problema do copo, né? Se é. veio tudo isso para fora, o problema não é só o copo. Exatamente. Então, Sim. mas quando a gente enxerga isso e diz, nossa, devo estar muito acelerada hoje. E a gente consegue nomear, ó, estou Uhum. ansiosa, estou um pouquinho agitada, e olhar para aquilo e dizer, ah, tudo bem, eu precisava mesmo trocar de repente a minha louça, ou então Sim, esse daqui, né? Vou cuidar para que o lixeiro não leve isso e não se machuque. Conseguem compreender, gente, que tem uma outra intenção por trás, né? sim, Tu já está amarrando para harmonizar e não para destruir mais. Então, sim. ali talvez sejam alguns sinais que a gente precisa se dar conta, né? De que eu preciso olhar com mais carinho para isso, né? Olhar com um pouquinho mais de atenção, que pode ser que o copo tá subindo, né? Tá transbordando Sim. e quando a gente transborda, a gente daí adoece efetivamente, né? Adoece o físico. Porque a gente para quando o físico adoece, mas não quando a cabeça para, né? Quando a cabeça está turbilhando, aí a gente ainda vai dizer, não, eu suporto, eu consigo fazer, vai dar certo, mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. E de repente, aí o corpo não. Aí o corpo diz para você parar. Quando você está passando do limite e não faz as pausas necessárias, o teu corpo vai fazer você parar. Exatamente. E aí transborda o copo, como tu disse, né? Aí o teu copo vai transbordar. E vem tudo para fora. E vem tudo Muito para. bem, meninas. Olha, já foi o nosso tempo. Espero que tenha sido proveitoso para vocês ali. Obrigada, Dioneia. Quem puder, então, hoje, né, participe. Eu tenho mais um evento hoje à noite. Vamos ver se eu consigo encaixar, mas eu já combinei também lá num outro. Só um pouquinho que a panela ferveu.
Nós falando nós falando de intenção, de estar com o copo cheio e a panela ferveu. É uma boa metáfora também. Delurdes, obrigada pelo convite, tá? Se tu puder dar um pulinho lá, apareça, será sempre bem-vinda. E obrigada pelo espaço aqui também. Tá Foi bom, muito então. bom, tá? Parabéns pelo teu trabalho, beijo. Obrigada. Até Falamos, tchau, mais. tchau. Até. Obrigada, gente. Tá bom. E a Dionéia saindo aí, gente, eu vou finalizar aqui com vocês. Olha, quanta gente bacana ali, algumas que me conhecem. Eu vou estar sempre aqui com vocês nas terças e nas quintas-feiras, às 10h30 da manhã. Me contem aí se o horário é bom para vocês. Ó, tô acenando aqui. Nossa, quanta gente. Se esse horário atrapalha, porque de certa forma, ó, 11h15, talvez vocês estejam algumas envolvidas no almoço, não sei. Então, se quiserem colocar aqui para mim, se gostaram do papo, também, gente, quem quiser, por favor, eu sempre dou espaço para todo mundo aqui, não importa o tema de vocês, ou eu trago um tema que eu desenvolvo aqui, ou então eu dou oportunidade para quem quiser para vir trocar uma ideia comigo, para vir apresentar o seu trabalho, o seu produto. Não deixa de ser uma forma de vocês se experimentarem. Talvez vocês estejam intencionando começar aqui um trabalho no digital. Eu posso ajudar vocês também. Foi uma caminhada para mim também, mas foi interessante, tá? E aí eu acho que eu aprendi muito aí também e posso ajudar vocês agora ali no digital a transformarem ali um pouquinho do que vocês estão fazendo, tá bom? Querem deixar algum recado ali para mim? Fico bem agradecida, se não finalizamos por aqui hoje. Um beijo para todas vocês. A mama diria, presta atenção, é? Não vai me deixar esse copo transbordar, porque se a água virar, depois talvez não tenha quem a junta. Tá bom? Prestem atenção, amadas. A vida é muito curta para a gente estar aí inventando problemas. Sejamos leves, tá? Fiz um rios hoje da mama ali fora, mostrando quem pode, que é uma escolha da gente, né? A gente acordar e poder ver um mundo mais colorido ou então mais vazio. Às vezes é uma escolha. Outras vezes a gente precisa tratar o que não está legal aí dentro e depois seguir, tá bom? Nas duas situações eu estou aí ajudando vocês a poderem encontrar e se reencontrarem também, seja o que for o propósito de vocês. Me chame. Um abraço, gente, e vamos finalizando aqui, então, tá bom? Obrigada.